Bom, eu queria aproveitar e falar boa noite para os meus convidados. Eu estou aqui com a Cláudia Dias de Carvalho. Olha só, minha prima também. Ela é mãe da Gabriela. Como eu contei para vocês, ela tem uma filhinha chamada Gabriela e ela está vivendo um grande drama de uma mãe. Quer dizer, na realidade, se você parar para pensar, uma mãe perder um filho deve ser uma coisa tão absurda que deve cortar, partir, dilacerar o coração. Realmente, eu estava aqui falando com a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Boa noite. Tudo bom? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, para que eu possa pedir o apoio do governo brasileiro mais uma vez para eu trazer a minha filha de volta para o Brasil. Linda sua filha. Olha, a gente está aqui, realmente estamos nos propondo a ajudá-la, porque é mais um caso de injustiça, de uma mãe que não tem como se proteger. Quer dizer, você deixa um pai ter uma visitação, o pai pega a criança e some com a criança. Você imagina como é que essa mãe está se sentindo agora, se coloca no lugar dela, né? E eu tenho certeza que o Super Pop vai servir de alerta para que vocês, os governantes, possam ajudar-nos, ok? Eu vou explicar tudo direitinho. Mas olha o rostinho dessa mãe. Quer dizer, está precisando de ajuda? Segunda-feira, vamos tentar ajudar. Vamos aí. Eu vou falar boa noite também para o doutor José Beraldo. Ele é advogado da Cláudia. Tudo bem, doutor José? Obrigado, Luciana. É um prazer sempre quando vocês nos convidam no seu programa, mesmo porque, aliás, um feliz aniversário. Muito mesmo obrigada. Casado. Que Deus te abençoe. Muito Que obrigada. você continue Parabéns. essa pessoa maravilhosa como sempre foi. Muito obrigada. E olha, eu estava lembrando, a gente estava falando de um outro caso aqui, de uma criança que foi atingida por um jet ski. E eu quero lembrar a todos vocês que que têm, né, jet ski, cuidado, não passa muito perto da praia, fica de olho, você pode atingir uma criança. Eu estava vendo aí outro dia, as pessoas abusam um pouco do limite. Então, não vamos antes da tragédia, né? A gente tem que correr antes, e não depois, tá? E eu vou falar boa noite também para a doutora Maristela. Ela falou para não dizer tudo, mas eu não aguentei, olha só. Professora, doutora de Direito Internacional da USP. O negócio é... Boa noite, Luciana. Boa Obrigada noite, doutora pelo convite. Maristela. Obrigada. Maristela, é interessante porque você ser advogada internacional, você pode nos explicar que, por exemplo, o que é certo num país é errado no outro. Então, eu entendo. Aliás, meu pai é libanês, então, no caso, a gente sabe que no Líbano as leis são diferentes, quer dizer, é parte da cultura deles antiga. Eu ainda não estou aqui para criticar, mas eu acho que quem devia mandar mais sempre era a mulher, veja só, porque cada um puxa a sardinha para o seu lado, até porque a barriga quem faz somos nós, né? Mas tudo bem. Pelo menos direitos iguais. Mas que lá o pátrio poder realmente é muito forte. Quer dizer, o pai manda, é isso? Até porque a mulher não tem quase direitos, fala, né? Ela não tem quase direito algum. Ela primeiro é mantida pelo pai, então ela está sob a tutela do pai, e quando ela casa, ela está sob a tutela do marido. Então ela não se administra, ela não toma as decisões por si, né? Ela sempre depende do marido ou do pai. Então ela é quase uma hipossuficiente, ela tem o comportamento, né, quase de um infantil, de uma criança. Então, de fato, o país da Cláudia é um país muito difícil, que é o Líbano, porque a legislação é muito diferente e cada uma das comunidades religiosas também tem a sua própria justiça. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, de trás para frente, de frente para trás. Você estando no país, mesmo você não sendo cidadã do país, você acaba tendo que, como fala em inglês, obliged by the laws, que você tem que obedecer às leis. Quer dizer, uma mulher brasileira no Líbano, ela vai ter que dançar conforme a música de lá, então eu não posso, chego lá, eu também sou... mantida. Sim, você tem que se comportar, você vai a turismo, é muito mais rápido, então você não sente tanto a necessidade de ter que se comportar, de usar o véu ou a burca, né? Tudo bem. Mas se você for para residir porque você casou ou porque você tem seus familiares... Não posso dirigir, por exemplo. Se eu estivesse no Irã, eu não podia dirigir. Aí você tem que se adaptar àquelas regras, sim. Meu marido nunca vai me levar para lá, mas só para visitar e voltar. É melhor, porque corre muito o risco de ter que ficar e... Ficar lá submissa, é ruim, hein? Bom... Mas agora, realmente, vamos entender... Vamos fazer o seguinte, vamos entender da Cláudia. Primeiro, Cláudia, eu queria te perguntar, você casou com ele lá ou aqui? Eu casei com meu ex-marido aqui no Brasil, em São Paulo, em meados de 2004, porém, já vivíamos juntos desde 2001. Conheci ele aqui em São Paulo, eu buscando emprego, acabei trabalhando na loja com ele. De quibe? Não, de informática. Ok. E acabamos ficando juntos, realmente. Ele era simpático? Era simpático. Enquanto durou, foi uma união
tranquila. Mas ele era libanês ou ele é naturalizado brasileiro? Ele tinha sotaque, ele nasceu lá? Como é que era? Não, ele é libanês mesmo, nascido libanês, nascido lá, em Trípoli. Porém, que, aliás, veio... o Líbano é lindo. Realmente, também deixando bem claro a toda a comunidade libanesa... inclusive. Exatamente. Eu não tenho nada contra o Líbano, contra os libaneses, claro mas, não. em si, contra a índole do meu filha ex-marido. Eu quero a minha filha de volta. Ponto. Tá certo. Mas... Então, ele era assim, um homem cortês, inteligente, simpático, tratava bem? Ele era um homem inteligente. Não era tão simpático. Trabalhava demais, porém, em 2004, quando eu fiquei grávida, desde 2001 que nós já estávamos juntos, a Gabriela foi uma criança muito amada, muito desejada por ambas as partes, pelos meus familiares do Pedro. E o nome dele é Pedro? Pedro Butros. Os pais já vieram para o Brasil em outra época e gostaram do nome Pedro, que, no entanto, Entendi. O nome do meu sogro também se leva... Butros é Pedro. Entendi. Né? Então, Okay. Ela aderiu o nome Pedro em português e Butros, que também é Pedro em árabe. Todo mundo apaixonou pela Gabriela, estava tudo a mil maravilhas. Então... Até então, que em 2008 nos separamos. Por quê? Eu pedi a separação, nosso casamento já vinha se definhando, por desgaste mesmo matrimonial, e ele havia aceito de início. Entramos com separação de corpos, fui para a casa da minha mãe, com a minha filha, e o juiz havia determinado dias de visitas intercalado. Quantos anos tinha a Gabriela? A Gabriela estava com 4 aninhos. Novinha, né, doutora? Novinha quando ainda. eu me separei. Certo. Nesse Aí meados... era fim de semana sim, fim de semana não, quartas-feiras? Não, a sexta-feira. Ele pegava a Gabriela às sexta, após o colégio, e entregava aos domingos. Toda fim de semana? Não, intercalado. Tá. Um final de semana era comigo e outro era com ele. Mas, num período de 1 ano e meio, ele esperou eu adquirir confiança na pessoa Fazia dele. certinho. E fazia tudo certinho. Foi ele quando era eu um bom fui pai pra surpreendida. ela? Olha, Luciana... Ela gostava? Porque a gente sabe nos olhinhos... A minha filha gostava dele porque ela é filha dele. Mas porque a gente sabe quando a criança vai com vontade, quando a criança é bem tratada, porque a criança não sabe mentir, né? Se a criança vai com aquele rostinho assim, é porque já tem alguma coisa errada, né? A Gabriela, por ser muito amada pelos dois lados, por mim e pelo pai e pelos familiares, realmente ele tem um carinho muito grande, mas ele não tinha uma grande aptidão de estar com criança. Entendi. Bom, porém, mas gostava dela? Gostava dela. Tratava bem? Tratava bem. Não brincava, talvez, da forma... Na medida ela... do possível. Entendi. Porque todos os cuidados eram comigo, colégio, mas mãe, enfim, né? todos os cuidados. Mãe é mãe. Não Mãe que não tenham mãe. pais extremamente capacitados, mas é que mãe, eu não sei, mãe... Por isso que tem, eu acho que por ter... Eu não sei, claro que tem as suas exceções, mas a gente tem na barriga, eu acho que a gente... Não sei, talvez eu puxe a sardinha. Tem uma pro lado das ligação mães. maior, né? Não sei, tem pais maravilhosos, realmente existem, mas a gente é mãe, né? Mãe, eu acho que tem mais... É mãe, né? Mas a experiência, Luciana, de vida, de 31 anos de profissão, aliás, é um prazer estar com a professora Maristela aqui. O prazer é meu. E bonita Essa ela, grande né? pessoa, tá? Muito grande. Ela, inclusive, ela compõe, está integrado junto com o nosso querido humanista, que é o Bonita Ricardo ela. Saeg, que eu mando um forte abraço. Eu também, mandando. Né? O Ricardo Saeg é um exemplo de pessoa, um exemplo de advogado, de humanista. Eu quero deixar bem claro, todos os pais, eles são bons até certo tempo, mas existem pessoas que nós definimos como a mente criminosa, porque ele entabulou tudo, ele fez tudo, programou tudo e deixou Como é que o você país. acha que ele fez isso, hein? Ele fez de um ato pensado, preparado, vendeu todos os seus bens, dilapidou o patrimônio, enfim, e todas as ações que foram intentadas a favor da Cláudia... Ele vendeu a loja dele? Oi? Ele vendeu a loja. Vendeu tudo. eu Ele não tirou entendo- tudo do nome, fez e saiu aqui pela fronteira. Agora eu pergunto a você, sabe, Luciano? Eu vou te fazer a mesma Veja pergunta. bem,
homem de cor pálida, amarelo, cabelo amarelo, sair com uma menina alta, de cútis escura, e passar pelas fronteiras do aeroporto, imagina o que passa dentro dos isopores, né? Tráfico de órgãos, tráfico de crianças. Mas eu não consigo sair com meu filho. Se eu não levar autorização, eles não me deixam. Agora, eu vou falar uma coisa até um pouco exagerada, mas agora a gente entende por quê. Mas o que eu não entendo é o seguinte, por exemplo, em outros países, Estados Unidos, ninguém pede nada. Você vai sair, meu filho pode sair o que ele quiser. Aqui, para sair, é uma burocracia. Você tem que levar um papel, tem que levar um negócio. Aí eles olham para minha cara como se eu estivesse sequestrando o meu próprio filho. Como é que conseguiram sair com a filha? Não tem, porque ele usou o quê? Ele foi ladino. Ele usou daquela mente criminosa que ele fez. Ele experimentou e esperou a criança. Você pode mostrar depois. A Cláudia, inclusive, o passaporte está com a Cláudia, está lembrando bem. Ele saiu, ele preparou tudo. Ele saiu daqui pela fronteira, Foz do Iguaçu. Ela tinha passaporte libanês, não? Oi? Não. Ela não tinha. Brasil. Libanês, não. Ela só tinha o brasileiro que está na sua mão. Que está comigo. Então, como é que você sequestrou a menina? Para ela ter um outro passaporte, eu teria que entregar este passaporte, como já está vencido, para que seja feito um outro passaporte. Mas então eu não entendo isso, gente. Alguém me explica, doutora, como é que sai com a criança assim? Olha, na mala? Pelo que eu obtive de informações, eram documentos falsos. Somente documentos falsos poderiam fazer com que ele passasse por qualquer uma das fronteiras brasileiras. Entendi. Seja as aéreas, as terrestres, né? Então, ou ele estava com documento falso, ou sem que ela soubesse, ele providenciou o passaporte libanês, né? Mas pode tirar sem autorização da mãe, será? Bom, aí vai da relação que ele tem com o consulado e das exigências que o consulado libanês tem, mas provavelmente sim, porque basta a autorização do pai. Aqui no Brasil? Mas ele funciona como se ele fosse uma mão extraterritorial do Líbano. Então, provavelmente, essa criança tinha um... Mas eu não sei entendo que ela o seguinte, soubesse. isso é bom, depois, uma criança gringa, ela sai do país com pai gringo sem autorização? De quem? Por exemplo, aqui no Brasil, um americano com um filho americano, ele sai na boa, sem a autorização. Sim, se ele for estrangeiro, sim. Entendi. Mas o brasileiro não sairia. Entendi. O brasileiro teria que ter autorização da mãe. Ele, no caso, ele usou documentos falsos, ou ele provavelmente, sem que ela soubesse, providenciou o passaporte libanês. E foi com esse passaporte que ele passou. Deixa eu entender uma coisa. Bom, aí vamos entender. Numa sexta-feira, ele pegou a sua filha depois do colégio, a Gabriela. Ela falou tchau. Quando é que foi o último momento que você viu a Gabriela? Você deixou ela no colégio de manhã? Eu a deixei de manhã no colégio, ela retornou por volta das 17 horas. E como era o dia do Pedro buscá-la para passar o final de semana, eu já havia deixado a roupinha dela arrumada, que ela chegando do colégio já dava banho, trocava de roupa, esperando ele chegar para entregar nas mãos dele. O que eles faziam nessa sexta-feira normalmente? Ia jantar fora, o cineminha? Nem sempre ele me falava. Ela não contava? E ela às vezes contava, às vezes não contava, e ela não sabia identificar às vezes os amigos do papai, quem era. Ele tinha muitas amigas, então ela não sabia o nome, então eu não tinha essas informações. Ela falava alguma outra língua no seu português? Aqui no Brasil, ela já tinha uma noção de árabe, números. Ele ensinava? Que ele ensinava, mas falar mesmo... a partir do momento que ela foi para o Líbano, que ela passou a ter a compreensão do idioma mesmo. Deixa eu entender. Aí você disse tchau para a filha, tchau, filhinha, ela te deu um abraço. Você podia ligar no fim de semana? Ele veio buscá-la às 18 horas em ponto, no dia 13 de março, 12 de março de 2010, sexta-feira. E estava um dia muito quente, eu dei um beijinho no rosto dela, falei, filha, a mamãe te ama, a mamãe vai ligar mais tarde. Ele deixava você falar com ela, normalmente? Deixava. Só que ele já tinha elaborado toda a situação. Arquitetado. Já. Quando foi no sábado, ele havia me ligado dizendo que se eu ligasse para o celular dele e caísse na caixa postal, para eu não me preocupar, porque ele estava sem a bateria, sem o carregador para carregar o celular, para eu ficar tranquila. Para dar mais tempo de você não ir atrás dele. E, de fato, aconteceu isso. Eu senti, como mãe... Você sentiu alguma coisa? Eu senti um aperto tão grande no meu coração. Você ligou no sábado? Uma dor assim profunda que, no sábado, eu fiquei inquieta, não conseguia dormir. No domingo,
ele ainda ligou dizendo que o carro tinha quebrado, mas para eu também não me preocupar, que ele ia fazer o possível para entrar em contato comigo, mas que ele já tinha chamado o guincho. Eu achei a história estranha. Você viu na Bina? Era o telefone dele mesmo? Era o dele, mas como ele tinha diversos celulares de diversas localidades, então, para mim, estava tudo normal, porque ele já havia me avisado. Você falou com ela falou que estava tudo bem? Eu falei com ela, falei, filha, onde você está? Ela, mamãe, nós estamos indo para Piracicaba. Ele mentiu para ela. E ainda ela falou, mamãe, eu te amo. Ela tinha 4 aninhos, né? 6. 6 aninhos, 6 aninhos. E ela me disse, mamãe, eu te amo, e passou de novo para o pai, e o pai falou, domingo eu entrego ela. Eu falei, Pedro, segunda-feira a Gabriela tem colégio. Ela, tá bom. Depois disso, não consegui mais falar com ele. E o celular caindo na caixa postal, eu comecei a ficar desesperada, foi aonde começou toda a minha busca. Quando que você caiu a ficha que tinha alguma coisa errada? Na segunda-feira. Mas, tipo assim, você já estava sentindo que não estava... Eu já estava sentindo que algo estava errado, mas eu tinha um acalanto superficial, porque ele me disse que provavelmente ficaria sem celular. Então, eu fiquei com medo de ir para uma delegacia e falar, você está louca, dar um falso testemunho sem saber do que havia ocorrido. Claro, né? Doutora, nesse caso, ela não podia realmente fazer nada, porque se o pai está falando que vai voltar, enquanto não cometeu o crime, você não pode falar que, né? Ela só poderia se, depois do horário combinado de volta, ele não tivesse se apresentado com a criança. Então, o que aconteceu no domingo, né? No domingo, no horário combinado, às 6 horas, né? Não veio, você começou a ficar doida. Eu comecei a achar a situação extremamente estranha e diferente. Você foi bater lá na casa dele? Fui, porém... Ninguém sabia me falar. O porteiro havia me dito, dona Cláudia, o seu Pedro ele saiu com algumas malas. Foi quando que a ficha começou realmente a cair. Eu me dei por conta que algo realmente havia acontecido. Foi quando eu comecei a procurar as delegacias, não fui ouvida. Por muitas vezes não quiseram fazer boletim de ocorrência, acharam que eu estava louca, porque eu comuniquei aos delegados, aos escrivãos, que o meu ex-marido estava fugindo do país com a minha filha, e parecia que eu estava contando uma piada.